Meus amigos, meus irmãos, sejam todos novamente muito bem-vindos aqui no nosso canal de Estudos Espíritas. Desejo a todos nós, um dia cheio de paz, de boas inspirações, um dia cheio de luz. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreva, acione lá o sininho para receber notificações, porque todo sábado nós estamos aqui com uma nova reflexão. Gente, o nosso estudo de hoje é um chamamento dos espíritos superiores. Sejamos discípulos do Cristo. E Jesus, na sua época, anunciou assim: meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Então, já percebemos que é o amor a proposta de Jesus como renovação de toda a humanidade. Quando falamos em discípulos, obviamente nos remetemos à época de Jesus, com aqueles apóstolos que ele escolheu, para divulgar o Evangelho junto com ele. Mas o estudo nos diz: sejamos hoje discípulos de Jesus. E é possível? Lógico que sim. E é para isso que chamamos esse momento de reflexão para todos nós, para que possamos compreender, o que é necessário então, com todos os desafios que o mundo moderno nos oferece, para que a gente possa também ser discípulo do Cristo. Nós vamos iniciar aqui com a fala do Espírito Emmanuel, nos mostrando Jesus, que é nosso modelo e guia, qual foi a sua proposta naquela época e que persiste ainda nos dias de hoje. Emmanuel diz assim: Jesus provou não ser necessária a evidência social ou econômica para o serviço de utilidade a Deus. Complementam os espíritos superiores: as legítimas fortunas, portanto, são as que têm força indestrutível. Eles estão aqui, gente, falando da força moral que o espírito, ao transformar-se intimamente, vai adquirindo. Essa é a fortuna que ele chama de indestrutível no coração do espírito que está se aperfeiçoando a cada dia. Diz ainda Emmanuel: Jesus chega em paz à manjedoura simples, exemplifica o trabalho, conversa com alguns homens obscuros de uma aldeota singela e só com isso prepara a transformação da humanidade inteira. Então, já estudamos aqui, sobre a chegada do Cristo no plano terreno, com singeleza, com simplicidade, mas com a proposta gigante de transformação da humanidade inteira, e pela exemplificação, a mensagem do Cristo nos chega até hoje. Então, essa é a condição que nós temos. No mundo moderno, com todos os seus desafios, é imprescindível que a gente pergunte: qual a conduta que a gente deva seguir para também sermos um discípulo do Cristo? Essa é a indagação do nosso estudo. E aí, trouxemos aqui, para ilustrar a nossa reflexão, algumas colocações de Joana de Ângeles, nos traçando como era no ontem e qual a proposta para o hoje. Joana diz assim: no passado já recuado, os cristãos primitivos acreditavam que, fugindo do mundo e das suas tentações, melhor sintonizava com o pensamento do Mestre. Não obstante, as suas existências se tornassem inúteis ao ministério da divulgação da palavra e do socorro ao próximo necessitado. Então existia sim naquela época, gente, dos cristãos mais recuados, essa ideia de que precisavam não se contaminar com o mundo para poder sintonizar com Jesus. Mas veja que Jesus dizia nas suas próprias palavras: a cada irmão ou irmã que a gente socorresse, era ele que estaríamos
socorrendo. E como então, não é, nós socorreríamos as pessoas mais necessitadas no ontem, inclusive no hoje, se evitarmos o mundo? Gente, existe um texto no Evangelho segundo o Espiritismo maravilhoso, chamado O Homem no Mundo. Ou seja, nós estamos inseridos num plano de provas e expiações, vivenciando e nos exprimindo como espíritos aqui na matéria, então não poderemos evitar o mundo. Esse é o palco, sim, de nossa redenção espiritual. Agora, dizem os espíritos, é santificando as nossas ações que nós vamos convivendo com o mundo e aí cumprindo também o nosso ministério de discípulos do Cristo na época atual. Joana complementa assim: na atualidade, a proposta para seguir Jesus está alicerçada no conhecimento lúcido da sua mensagem, de forma que a conduta seja profundamente afetada. É aquilo. É preciso que, à medida que o espírito vai evoluindo, o conhecimento da mensagem de Jesus transforme, sim, a sua própria conduta. É aquela questão da coerência, não é, gente? Daquilo no que se acredita para aquilo que a gente no dia a dia faz. É preciso que, aos poucos, a gente vá alinhando, não é? Aquilo que é a mensagem de Jesus para a conduta que temos no dia a dia. Quando nós formos ajustando isso aí, é natural que a gente vá se alinhando com as leis de Deus e nos tornando verdadeiros discípulos, ainda aqui no plano de provas e expiações. Seguindo Joana, ela diz: é preciso que conheçamos com lucidez a mensagem do Cristo, de forma que nossa conduta seja profundamente afetada, ensejando a própria entrega sem fugir dos deveres e compromissos mundanos, nem se atirar aos interesses nefastos das ambições terrestres, como também em vitalizar o pensamento cristão com a fé raciocinada que faculta atender aos falidos morais e físicos da humanidade. Então, gente, veja que na fala de Joana, na atualidade é preciso sim aquela reforma íntima, ajustando a conduta, tendo uma fé raciocinada com muita lucidez e que a gente possa, no mundo que nos acolhe, ir servindo como discípulo em favor de nós e das pessoas que nos cercam, muitos falidos morais e também necessitados no campo físico. É a tarefa que dizia Tiago: a fé puramente sem obras, ela é morta. Está no Evangelho do Cristo também. E aí precisamos refletir isso, gente. Em qualquer ambiente em que nós estejamos na atualidade, em qualquer área de atuação humana, nós podemos ser exemplos de várias virtudes que são necessárias para que a gente possa se colocar como discípulo de Jesus. E que virtudes são essas, gente? Nós podemos ser exemplos de honestidade, de generosidade, isso está na condição de cada um de nós. Podemos ser exemplos de respeito ao próximo, altruísmo, bondade no coração. Podemos ser exemplos de perdão, de paciência e, sobretudo, da maior de todas as virtudes, sermos exemplos de humildade. Então, à medida, gente, que nós vamos adquirindo essas virtudes, que nós vamos traduzindo esse ganho de virtudes em nossos corações, na prática do nosso dia a dia, em qualquer ambiente, no trabalho, no nosso lar, na via pública, em qualquer área que estejamos atuando na área humana, nós podemos dar esses exemplos de virtude, se assim o desejarmos, não é? Se tivermos a coragem de nos conhecer intimamente e nos transformando, sim, podemos ser discípulos de Jesus. E dizem os Espíritos, qualquer pessoa que se revista de qualidades morais pode, sim, candidatar-se a discípulo do Cristo. Olha aí. E aí, os amigos superiores vão nos ensinando. E o que é ser discípulo nos dias de hoje? É como dizia Joana.
ajustando conduta, dedicando-se mesmo no mundo ao serviço ao próximo, ao serviço no bem, e não simplesmente nos isolando do que o mundo oferta, porque nós estamos inseridos aqui na matéria, ainda que temporariamente. Em breve, gente, retornaremos ao mundo espiritual, e é preciso que quando a gente chegue lá, a gente examine o que fizemos aqui no plano material. Isso nós já estudamos aqui no canal também. E é muito bom, não é? Quando nós vencemos mais uma etapa terrena, que retornamos à verdadeira pátria do Espírito, nós, quando lá chegarmos, termos aquela consciência do dever cumprido, de que não fomos, não é, agressores a ninguém, de que nós soubemos ir aos poucos conquistando essas virtudes e que nos tornamos, sim, na atual existência, discípulos do Mestre. É muito bom chegar na pátria espiritual, gente, com esse sentimento. Só que esse sentimento também já nos toma desde já. É quando nós vamos percebendo a nossa vida melhorando, nós estamos nos tornando mais leves. Então, ser discípulo de Jesus na humanidade é ser exemplo de virtude já. Então nos diz Joana de Ângeles, ser discípulo é colocar o amor em ação. Veja que a espiritualidade sempre está tocando nessa mesma tecla. É preciso colocar em ação aquele amor que reside dentro da gente. E Joana diz assim, como é que a gente vai no dia a dia exercer essa nossa condição de discípulos de Jesus? Ela diz assim, compadece-te sempre, socorre, exorta com amor, ajuda, perdoa generosamente, ama, harmoniza as expressões do verbo servir e usa as mãos na lavoura da semeação da esperança. Movimenta o corpo na direção do dever e faz que se renovem sempre os valores poderosos que te encontres possuidor. Essa é a orientação de Joana de Ângeles para que a gente siga como discípulo. Essa é a sugestão da nossa irmã, que é um espírito abençoado e que nos traz tantas orientações, tantas informações. É isso que ela sugere. Quer ser discípulo do Cristo? Hoje, segue essa orientação de Joana, gente. Vamos seguir a orientação dos espíritos superiores que nos pedem isso, amor em ação. Que nós possamos movimentar o nosso desejo íntimo de servir no bem. Então é preciso começar dando sempre aquele primeiro passo em nossa transformação moral e a serviço dos mais necessitados. Os seguidores de Jesus nos dias modernos não têm outra alternativa senão aquela de construir o bem em toda parte, vivendo conforme os princípios ético-morais do dever, da fraternidade, da tolerância, da compaixão, do perdão e da caridade. Então, gente, vejam que reflexão maravilhosa nos trazem os Espíritos quando nos solicitam, quando nos pedem, sejamos discípulos do Cristo. Essa é a proposta, gente, da espiritualidade superior que nos ampara, que nos assiste sempre, para que possamos, desde já, fazer uma jornada mais alinhada, não é, com as leis de Deus, inscritas em nossa consciência, e assim, não tenham dúvida, gente, que a nossa vida vai se tornando mais feliz, mais harmoniosa, e percebam, não há realmente aquela necessidade que as pessoas imaginavam, não é? Mas ser discípulo é algo muito distante de mim. Não falamos aqui, gente, de religião. Nós falamos de conduta, de aquisição de virtudes e de amelhar para nós, desde já, aquela fortuna indestrutível, que é a fortuna da força moral, que é a fortuna das virtudes que o Cristo, há mais de 2000 anos, vem nos ensinando. Se gostaram dessa reflexão, por favor, deixem aqui seu like,
divulguem bastante e rogo, não é, gente, que Deus nos encha a semana de muito amor no coração, de muita paz, de muita luz, e sábado que vem estaremos aqui juntos novamente.